em nome de Jesus. Mas graças a Deus, né? Deus ele tem nos mostrado que não seria nos últimos dias fácil, né? E verdadeiramente a gente sabemos disso. Haveria irmãos contra irmãos, guerra, terremoto, peste, praga, haveria todo esse tipo de coisa, haveria o derramamento do poder de Deus sobre a terra. Então haveria muitas coisas, aleluia, que a igreja tem que estar preparada, aleluia, para enfrentar, porque vai chegar o tempo que as igrejas que estavam cheias, a hora que começar a verdade, a justiça, o juízo, a igreja esvazia, amém, irmão? Então a igreja tem que ser preparada para a verdade de Deus, amém? Porque certamente muitos cristãos hoje eles são preparados só para a vitória, para a bênção, para ser rico, e há muitos rebeldes nas igrejas, infiéis, perseguidores, traidores, está cheio. E certamente Deus com o tempo fará, aleluia, como Ele prometeu, amém? Os verdadeiros, aleluia, serão coroados, aleluia, de glória, vão estar com Ele reinando, e os falsos vão para os seus lugares, os falsos obreiros, aqueles o qual aqueles que atrapalham o cenário, a obra, o testemunho. Então por isso nós temos que ser bem enérgicos nesses últimos dias, e bastante também paciente, né? É uma coisa que eu preciso muito, né? Porque é difícil você ter paciência, né, nesses tempos, né, como Jesus teve, né? E como aconteceu com Jesus, acontece nos dias de hoje também. E eu gostaria de falar um pouco sobre o Salmo 34. Não vai dar tempo de concluir, mas fazer algumas reflexões com os irmãos, para que os irmãos entendam a seriedade, aleluia, do que é o reino de Deus, a obra de Deus. E nós precisamos entender que isso nos dias de hoje tem acontecido e acontece, amém? E é uma guerra através de hoje, a internet, a política, de todo lado, aleluia, vem, amém? Pessoas que entram na igreja para destruir a igreja, são instrumento de Satanás, amém? E eles vêm com o intuito mansinho, sorrateiro, mas eles querem o quê? Entrar no meio da igreja do povo de Deus e destruir, amém? E ele certamente tem as suas estratégias. E o Salmo 34 mostra sobre Davi num momento difícil, amém? Da igreja de Deus, né? Da vida de Davi, pela escolha de Deus, né? Então no Salmo 34, certamente Davi louvou a Deus, exaltou a Deus, bendizeu a Deus, amém? Por aquilo que ele viu que Deus fez por ele, aleluia. E certamente ele sofreu, ele foi perseguido. E o Salmo 34 é uma expressão, amém, da justiça de Deus. Quem Deus abençoa, quem Deus guarda. Então tudo isso aí a gente faz uma reflexão nos dias de hoje da igreja, amém, irmão? Então certamente hoje você não pode falar para o irmão: olha, irmão, se você hoje não for fiel a Deus, se você desistir no caminho, arrumar murmuração, você comete pecado contra Deus, porque o próprio Deus diz: não murmurais como os demais. E hoje a gente percebe muito desengrejado: ah, eu não congrego nessa igreja por isso, porque eu não gostei do que falou. Então a gente percebe as pessoas que são muito dodói, amém, irmão? E a verdade é que as pessoas têm que encarar a realidade, amém, irmão? Que às vezes vem palavras que é para nos alertar, para nos advertir, para mostrar para nós, aleluia, que temos que sobreviver, né, diante de Deus em todo o tempo, em toda hora, em questões, em dificuldades financeiras, de saúde, e principalmente na área espiritual. Então o Salmo 34 é isso, amém? Se der tempo nós vamos refletir em algumas outras áreas, amém? Todos acharam, por gentileza? Nós vamos meditar: mas pastor, a palavra é dura para mim. Não, é a verdade que nós vamos ler e que às vezes vai nos mostrar para nós, amém, né, algumas coisas que a gente desperta para isso, amém? Glória a Deus. Versículo 1: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriarei no Senhor a minha alma, e os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma, né, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemprais e sereis iluminados, o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou-se aflito, aleluia, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações, aleluia. O anjo do Senhor
acampa-se ao redor do que o teme e o livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, seu santo, pois nada falta aos que o temem. Amém? O leãozinho sofre necessidade e passam fome, porém os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhe faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Amém? Até aqui. Então você vê que esse salmo de Davi foi num momento tão difícil para Davi, que ele tirou daí uma experiência com Deus. Uma experiência que ele pôde louvar, bendizer a Deus, agradecer a Deus, amém? Porque certamente havia temor em Davi. E havia também em Davi muita aprendizagem, amém? Para que Deus levantasse ele aonde Deus queria. Tudo por causa do reino, por causa da unção, por causa do chamado, por causa da própria exaltação de Deus na vida dele. E é onde muitas vezes a gente fala, nossa, mas Deus me usou agora há pouco para curar a pessoa. E quantos vêm da família que renova, filhos que foram curados, e eles mudaram, né? Foram para outras igrejas, mas hoje estão todos desengrejados, desviados. E eles vieram aqui, e eu disse para eles, aí, você jovem, Deus curou você? Ah, não estou indo mais e tal. Até brinquei com ele, falei, você é muito namorador, né? Ele tem os olhos azul, cabelo loiro, entra nas igrejas, né? E às vezes aquelas pessoas que estão querendo um bonitão, né? Cai em cima, então ele namora com uma, namora com outra, até desviar. Porque quando você vai para a igreja, você precisa focar em Deus, na palavra, entender, aleluia, que está na igreja, você precisa entender que vai vir provações, vai vir perseguições, vai vir tentações, vai vir coisas que vai levar você a ter experiência com Deus, experiência na obra, no reino de Deus, amém? E por isso, Davi passou por isso. E ele fez algumas conclusões, que o anjo está acampado, as tribulações são muito do justo, mas o Senhor livra de todas. E certamente ele diz que quem teme ao Senhor, o Senhor livra. Então você veio aqui hoje para ouvir uma palavra de cura. Ai, Deus vai abrir uma porta para você, Deus vai fazer isso. Sim, irmão. Mas o mais importante é compreender por que há as dificuldades, por que surgem pessoas más, por que surgem pessoas no caminho da gente, coisas que vêm contra nós, que nós muitas vezes não entendemos. E muitas vezes, depois até de vitória que temos, e de repente começa a dar tudo ao contrário. Você se vê sozinho, às vezes você vê com poucos amigos, problema financeiro, às vezes problema no casamento, às vezes no sentimental. Tudo isso aí é uma coisa, aleluia, que demonstra que existe um mal, existe algo que o persegue, que você precisa, aleluia, enfrentar essas coisas através do que? Da presença de Deus, do altar, aleluia, da fidelidade de Deus para vencer na igreja, amém, irmão? E por isso, abre sua Bíblia em 1 Samuel, aleluia, capítulo 21 em diante, que são 3 capítulos aqui que vai falar sobre isso, mas não vamos dar para ler todos, né? Então os irmãos examinem um pouco em casa, glória ao nome de Jesus. Então glória a Deus, capítulo 21, 1 Samuel 21, vamos ler do versículo 10. Louvado seja Deus. E a gente vamos descobrir alguns motivos, aleluia, que havia perseguição sobre Davi, por aquilo qual, aleluia, Davi foi exaltado com palavras, com cântico. E daí o que aconteceu? Ele trouxe a fúria do inimigo e do homem sobre ele. E por isso, capítulo 21, 10 está escrito: levantou-se Davi naquele dia, e fugiu diante de Saul, e foi para Aquis, e o rei de Gade. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que cantava cantava nas, quer dizer, plural, né?
nas danças, dizendo, 1 Samuel 21, versículo 10, vou ler de novo. É que aqui, e depois de alguns minutos que der ali, a câmera, vocês apertam para lá, para continuar gravando através daquela, viu? Comecei a gravar, já der, a hora que dá uns 27, 28 minutos, né? Aí vai lá, só aciona ela de novo, o irmão sabe como fazer, né? Faz esse favor para nós. E, né? 1 Samuel 21, versículo 10. Porque o que eu estou pregando para os irmãos aqui na igreja, que são membros aqui da casa de Deus, porque talvez nós não estamos entendendo a luta espiritual, as coisas que acontecem. Então nós precisamos entender, amém, irmão? A exaltação, o poder, a glória, o louvor a Deus e todas as coisas que fazemos gera inimigos que nós não conhecemos em oculto, amém, irmão? Que são inimigos da obra de Deus e pessoas que são levantadas para fins, aleluia, para tentar, aleluia, usar de perseguição com a igreja. E certamente no capítulo 10 você vê, vamos ver de novo. E levantou-se Davi, dia em que fugiu diante de Saul, e foi Aquis, rei de Gade. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Ponto de exclamação. Não é este que se cantava, está vendo? E nas danças dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, o rei de Gade, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, e esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, porque nos trouxestes a mim? Ponto de interrogação, né? São as perguntas que ficam no ar. Faltaram-me a mim doidos para que trouxesse esses para fazer doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Outro ponto de interrogação. Então nós vimos 3 pontos de interrogação para a igreja pensar. Certamente Davi, quando ele derrubou o gigante Golias, que ele, no nome do Senhor dos Exércitos, ele diz: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E o gigante, aleluia, Golias, caiu, aleluia, com uma pedrada que Davi deu na testa dele. E daí em diante Davi foi proclamado, aleluia, como um homem de Deus, um homem ungido de Deus, um homem o qual, aleluia, se tornou adorado, exaltado, até mesmo venerado, como é até hoje. E certamente Saul era o rei, e Saul era o que? Ungido de Deus também. Só que Saul, pelas 2 oportunidades de desobediência a Deus, que nós não vamos entrar nesse estudo, ele foi reprovado por Deus, e aí entrou os demônios nele. E certamente os demônios entrou nele, ele era possuído, mas não do Espírito Santo mais, mas de demônios. E aí você fala: mas Saul estava dançando no meio dos profetas, cheio do Espírito Santo, não estava? E de repente agora Saul está dançando, mas cheio de demônio. Porque a desobediência a Deus, a rebeldia, a falta de temor, aleluia, como ele fez tudo isso, ele perdeu o reinado. E certamente Samuel disse: agora Saul, por desobedecer a Deus, aleluia, você perdeu e o reino foi tirado de ti. E certamente Davi foi a escolha de Deus. No Salmo 89, 19 diz: Deus em sonho e visão achei um escolhido, e ele fará a minha vontade, e ele, aleluia, será a minha mão com ele, e os teus inimigos não subjugará, quer dizer, não vai dominá-lo. Agora você vê que aí então gerou um povo, aleluia, que alguns eram a favor de Saul
Mas como Saul tinha possessão, ficava demoniado, então tinha que achar uma pessoa, aleluia, que fizesse o quê? Que cantasse louvores a Deus, que fosse um adorador. E quando Davi chegou com louvor e cantou e tocou a arca, aleluia, o que aconteceu? Os demônios saíam, aleluia, de Saul. E Saul ficava calminho, e certamente naquele momento todos viram que Davi era valente, aleluia, e Davi também era um cantor, um adorador de Deus, aleluia, e que quando ele louvava o demônio fugia, a bênção chegava, a paz chegava, e isso dava a entender que Saul, aleluia, não era mais a presença de Deus com ele. Porque certamente agora ele é um demoniado, ele é um reprovado, aleluia, por Deus, e certamente, aleluia, ele agora ia levar uma vida, aleluia, sem a presença de Deus, porque não viveu e agradou a Deus. Então certamente Davi agora foi conceituado, aleluia, e foi levantado, aleluia, para guerrear nos exércitos, foi colocado como líder deles, aleluia, e o povo venerava. E quando passava Davi, o povo cantava: Saul matou milhares, mas Davi matou milhares dos milhares. E aquele canto deixava Saul mais demoniado ainda, e ficava mais possesso do que estava. E certamente Saul agora estava indo pela razão, e certamente pelo ódio. Certamente ele queria de todo jeito agora, aleluia, matar Davi. Que todos conhecem, eu estou na reflexão do texto para nós entrar uma introdução. E certamente ele começou uma perseguição implacável. E certamente agora Davi fugiu da presença dele, do exército dele, e foi para um lugar. E esse lugar que Davi foi era um lugar onde era uma caverna que ele começou a se esconder. E nessa caverna foi mais um episódio, uma manifestação da graça, da unção, da escolha de Deus, do poder de Deus na vida dele, que ele foi só no meio de pessoas que eram desempregados, pessoas fugitivas, pessoas talvez alcoólatras, pessoas mendigas, pessoas assassinas, todo tipo de pessoas, aleluia. Mas quando Davi chegou na unção de Deus, no chamado de Deus, e entrou na caverna, logo Davi, na autoridade, já começou a reinar sobre eles. E começou a ser líder deles, e eles começaram a ver que Davi tinha autoridade, Davi tinha ousadia, mesmo sendo um fugitivo, porque toda a escolha de Deus, chamado de Deus, homem de Deus, são pessoas que têm autoridade. Onde chega tem o espírito de liderança. Esse dia eu falando com Deus, falei: Senhor, eu fui tudo errado no crime, eu era sempre líder, estava na cadeia, era sempre líder, num time de futebol na cadeia eu era sempre líder, sempre artilheiro, sempre campeão, certamente na lavanderia, no lugar que eu estava, eu era conhecido em toda a cadeia, em todo lugar. Certamente todos me conheciam, tanto pavilhão A, B, C, em cima, embaixo, porque tinha um espírito de liderança. Chegava lá, já fazia as coisas. Infelizmente eu ensinava o povo a fazer macumba, que tinha muita gente que a mulher abandonava na cadeia, e eu conhecia de macumba, por favor, fazer uma macumba para ele. Então eu conseguia trazer daqui de fora as coisas que tinha, que a minha mulher babalou, eu levava tudo para a cadeia. E lá fazia macumba, mandava eles tomar banho de defesa, banho comigo ninguém pode, amarra marido, amansa esposa, tem muitos de banho, né, que são coisas assim, de macumbeiro. Mas eu via que eu sempre liderava. E quando eu comecei a fazer manual na cadeia, eu comecei a liderar, eu fiz uma empresa dentro da cadeia. Eu ganhei tanto dinheiro que a minha esposa, na época que estava de fora, trazia, ela passava o fim de semana com o bolso cheio. Trazia renda, trazia tudo que era tipo de material, de abajur, aqueles abajur bonitos, eu sei fazer até hoje, só que eu não mexo mais com isso. Então eu ganhava muito dinheiro, eu fiz uma empresa lá dentro. Infelizmente eu vendia droga também lá dentro, eu vendia bebida, e dentro da cadeia. Então é um espírito de liderança. E certamente quando eu era no crime, eu fui traficante, também eu liderava. Sempre tinha aquelas pessoas.
No terreiro de Umbanda também eu era assim, eu batia tabaco com os demônios, eu era tabaqueiro, eu batia 21 toques de tabaca, eu era o primeiro a fazer o barco para Iemanjá, eu fazia as macumbas na encruzilhada, eu ia pular a tumba de cemitério, quantas vezes? Para pegar osso, para moer, para fazer macumba, né? Então você vê que essa liderança do lado errado, ela pode ser útil no reino de Deus, porque a pessoa tem um ato de líder para um povo. Agora, quando você recebe de Deus a presença, um chamado de Deus, aonde você estiver, pode ter gente drogada, pode ter gente assassina, pode ter prostituta, pode ter o que for, aleluia, você, aleluia, entra ali e começa a ser líder, amém, irmão? Porque você está cheio de Deus, escolhido por Deus, e agora, não importa onde você está, a unção de Deus vai fluir sobre aquelas pessoas, aleluia. Você viu que eu chorando ali, todo mundo que passava na rua sentia o poder de Deus e ficava chorando. Deus pegou a mulher lá do outro lado da rua. Você vê a criancinha no colo, ela com probleminha de saúde que eu não posso falar, orei. Aí o demônio ficou tentando perturbar, fogo nele, sumiu, desapareceu, aleluia. Então não tem jeito, mas eu estou numa luta, estou numa batalha. Ai, eu fui muita gente cruel comigo, algumas perseguições que nem tudo eu posso falar na igreja. Existe perseguição do sono, perseguição na finança, perseguição em toda a área. Agora, certamente, nós temos que estar cheio de Deus, onde quer que vamos, onde quer que andamos, porque aonde nós chegar, nós fazemos a diferença, não é? Nós vamos libertar pessoas, restaurar pessoas. Então foi isso no capítulo 22. Davi retirou-se dali e refugiou na caverna de Adulão. E quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. E ajuntaram-se todos os homens que se achavam em aperto. E todo homem endividado, e todos amargurados, quer dizer, depressão, de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: deixa estar o meu pai, a minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer a mim. Aleluia! Uma coisa de bom, né, de Davi. E ele então agora pediu segurança para a família dele, porque todos foram se aproximando na caverna, que estava em aperto, endividado, como nós vemos ali, e Davi agora se tornou líder sobre eles. E muitas vezes a gente na igreja, a gente não compreende esse tipo de liderança. Porque a liderança, ela pode estar num momento bom de vitória, ela pode estar ganhando vida, transformando vida, mas ao mesmo tempo ela pode estar correndo um perigo por causa da perseguição que vem, por causa do chamado, por causa da unção que está nele. A unção de Deus no homem, a unção de Deus na mulher, atrai perseguidores, aqueles que é rebelde. Deu contra o sacerdote e matou naquele dia 85 homens que vestiam o extra sacerdotal divino. Não é? Também Nobe, cidade desse sacerdote, passou o fio da espada. E os homens e mulheres e meninos e crianças de peito, e os bois e jumento e ovelha. Destruição total. Agora ele falou: não faça isso, ó rei da guarda. Não toca neles, não toca no sacerdote, não faça isso. Não, nós temos que pegar, nós temos que destruir todos aqueles que têm aliança com Davi. E esses sacerdotes estão com Davi, a cidade está com Davi, as crianças estão com Davi. Davi, aleluia, vai ser rei nessa vila. Davi está ali, eles estão dando cobertura. Vão matar todo mundo, aleluia. Por que o diabo e as forças de treva não tem conversa? Você notou que você tenta usar a conversa com uma obra maligna, com um demônio, e o demônio não tem acordo com você? Porque se ele fizer acordo com você, alguma coisa está errada. Porque o demônio é enviado de Satanás, com ele não tem conversa. Demônio, ele veio, aleluia, no intuito de usar esses homens, porque queria Davi, queria destruir todo mundo que estava com Davi, os sacerdotes que davam cobertura para Davi, e destruir a cidade. Então não adiantava alguém dizer: não faça isso, Davi não fez nada. Quer dizer, não adianta ninguém querer defender Davi com conversa, porque o mal está determinado a vir destruir. Não tem jeito, não, aqui você não vai, tá? Satanás não vai ouvir.
Porque ele veio determinado a nos destruir a igreja, destruir o servo do Senhor, destruir a família onde o servo do Senhor está, a região onde ele habita, e não deixar sobrar nada. Porque se sobra alguém, ele sabe que se um filho homem sobra ali, vai o que? Do sacerdote, vai lembrar do sacerdote, como foi Daniel, como foi Ezequiel, que os seus pais eram sacerdotes, eles foram levados para a Babilônia, mas como eles viram a vida sacerdotal dos seus pais, quando eles foram para a Babilônia, eles foram levados como cativo, chegou lá, eles não quiseram o costume da Babilônia, porque eles tinham temor de Deus, eles tinham a lei do Senhor, eles sabiam que era sacerdote. Então eles não entraram nos costumes e na iguaria dos reis. Podia o rei colocar uma mesa boa, podia colocar todo tipo de bebida, e eles não quiseram se contaminar com a comida do rei. Então por isso que eles tinham que matar todos para não sobrar ninguém ali no meio do sacerdote, como foi Samuel. Samuel cresceu na casa de Eli, e ele cresceu, e a Bíblia diz que Samuel crescia na palavra do Senhor, e ele foi considerado profeta. Porque todos que crescem numa igreja, diante de um pastor, se morre um pastor, ele fica herdeiro daquilo, porque ele teve uma aprendizagem, ele teve alguém que estava, aleluia, direcionando a lei do Senhor. Porque a Bíblia diz no Salmo 78, que Deus instituiu a Jacó, Deus instituiu como testemunho Israel, para que ensinasse as suas famílias, todos os seus povos, a aprender a temer e confiar no Senhor. Então é isso. Então você vê aqui hoje, e você está no meio de uma batalha espiritual, no meio de uma guerra espiritual, e você fala: e aí, o que eu faço? O que você faz agora? Você tem que continuar, aleluia, acreditando que Deus pode dar o livramento, porque Deus, aleluia, é Deus que vai dar livramento, porque Ele tem um projeto, Ele tem um plano. Os sacerdotes que morreram, todos aqueles na cidade, é porque Deus não tinha plano. E Deus deixou aquilo para que Davi visse como o negócio é sério, como é aflição, como é terrível, como o inimigo não consola, como o inimigo não apalpa, o inimigo bate para valer. Ele veio matar e destruir, ele não vai brincar com você, bilu, bilu, teteia. Amém? Ele vai bater e você vai dizer: ai, 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 tá duro, tá doendo. Então por isso que Davi tinha que ver tudo isso e passar por tudo isso, porque certamente Davi ficaria mais forte, amém? Não? Na batalha, nas guerras, do que Deus ia usar ele. Por isso que as guerras na batalha, na igreja, o pastor, as lutas com obreiras, luta com pessoas, com vizinhos, acontece tanta coisa aqui. Você fala: mas o quê? Um dia eu cheguei daqui e falei: vou comprar algumas coisas. De repente escutei, pum, atrás do carro. Uma batidinha de nada, não sai. E eu falei: que é isso? É Satanás. E eu olhei para trás, era a polícia municipal. A minha mulher estava olhando o que? No celular, irmão. E esqueceu de parar naquele balãozinho ali, né? E veio atrás e pum, amassou um pouquinho. Eu já tinha as marcas, mas não afundou muito, mas deu aquela empurrada para frente. Ai, me desceram, me desculpa, moço. Isso aqui e tal. Eu falei: se eu estava olhando no celular. Eu falei: tá, mas você me desculpa, né? Descuidando e tal. Mas irmão, é duro já. Eu já estava: sai, Satanás. Então acontece, porque você vai vendo que a coisa não é brincadeira, né, irmão? Vem coisa de todo lado, coisa que parecia, aí que estava tão tranquilo, de repente, tribulação. E por isso, então, agora Davi, aí viu aquilo, agora Davi tinha que se refugiar em outro lugar. E aí nós vemos no capítulo 22, 20. Porém, os filhos de Ameleque, filho de Aitube, um só cujo nome era Abitar, salvou-se e fugiu para Davi. Ele anunciou que Saul tinha matado o sacerdote do Senhor. Então Davi disse a Abitar: bem sabia eu que naquele dia, que estando ali Doeg, edomita, não deixaria de dizer a Saul: e fui à casa da morte de todas as pessoas da casa do teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua, e estará a salvo comigo. Então você viu Davi agora, viu toda a cidade destruída, você viu o sacerdote morto, uma multidão de sacerdotes, acaso o sírio, mas escapou um. E esse um que escapou foi até Davi.
E agora ele passou a ser aliado de Davi. E ele também passou a ser um alvo agora do inimigo também, que era do próprio pai. E se nós prestar atenção, você vai ver que muitos Deus levanta até do lado de lá para estar do lado de cá. E muitas vezes Deus age do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E quando Ele avisou Davi, Davi falou: agora eu sabia, agora eu vi que não é de brincadeira o negócio. O negócio, quando eles estão furiosos, eles vêm de igual, mata sacerdote, mata cidade, destrói as crianças. Eles não brincam de ser capeta, não brincam de ser tirano, não brincam de ser assassino e perseguidor. Não é aquele perseguidor que vem logo já para, não, irmão. Você já viu um leão como está ali e quer morder a presa? A Bíblia diz em Pedro 5, 6: eis que o diabo está bramando feito leão, achando quem possa tragar. Então ele fica só esperando uma hora para tragar. E Pedro diz: humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, aleluia, que no seu tempo ele vos exaltará. Então não tem outro jeito, tem que ter a mão de Deus, senão o leão. Você viu o crente que a mão de Deus não está mais? Quando vem, o leão devora ele, mata, faz o que quer com ele. Agora, quando a pessoa está voltada para Deus e está sendo perseguido para ter experiências, para levar as coisas mais a sério, porque muitas vezes a gente não leva a sério, quando vem a gente acorda, desperta. Então agora esse homem foi para Davi. Agora Davi vai para uma cidade lutar, Keila, e consegue aqueles homens que estavam com ele e mais alguns, e esse que estava agora debaixo da autoridade de Davi, porque aqui veio uma revelação: todo homem ungido de Deus, que é a autoridade de Deus, os outros têm que estar junto com ele para ser livre junto com ele na hora que Deus dá o livramento. Porque aqueles que estão junto daquele que Deus está na vida dele, que Deus tem promessa, que Deus tem um ministério, que Deus isso aquilo, também entra na parte do livramento. Ele entra na parte de sofrer e ser perseguido pelo reino, mas também entra na proteção e na misericórdia e na boa mão de Deus. Por isso que Davi vem, fica comigo agora, porque você viu que o negócio é feio, e ficando comigo você está seguro. Porque Davi sentia a presença de Deus, Davi orava. Se você prestar atenção nessa toda luta, Davi tinha os momentos de oração, que eu provo na palavra. E ele escreveu hino, escreveu salmos, e um dos salmos que ele escreveu foi o Salmo 34, que nós vemos. Tudo nessas coisas foi o Salmo 34, que Deus foi exaltado, que Deus foi louvado, que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é de misericórdia, Deus livra, porque não é injustiça, porque Deus livra quem teme, porque os olhos do Senhor estão sobre, Deus ensina, aleluia, aqueles que são seus servos, aleluia, amém, que são fiéis, é o que nós vemos ali. Então, continuando no 23 agora, versículo 10, vemos aqui que Davi ora. Vamos ler o 9 para nós completarmos. 1 Samuel 23, 9. Sabendo, porém, Davi que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote, traz aqui a Esdra sacerdotal. Orou Davi ao Senhor Deus de Israel, o teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregarão-se as mãos homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul com teu servo? Ouvirei, ai, Senhor Deus de Israel, faze-me saber o teu servo. E disse o Senhor, descerá. Agora você viu, lá atrás, quando nós começamos a ver, Davi ficou numa situação que ele estava fingindo de louco. Porque a coisa foi tão grande que ele deu de topa com o inimigo dele. E o rei não conhecia bem Davi, mas ouvia a fama dele, ouvia a turma cantar o nome dele, dizer que Saul matou 1000, mas ele matou milhares de milhares, via as danças do povo quando Davi passava. Então Davi, aleluia, era o temor dessas nações, o temor desses reis, porque Davi representava o Deus de Israel, aleluia. Ele era um homem de Deus, ele era um homem, aleluia, que ia mudar tudo, que ia governar, que ia ser o inimigo deles, um homem que o nome de Jesus seria exaltado, o nome de Jeová seria exaltado na vida dele. Ele era um perigo para o Satanás, para os seus demônios, então tinham que acabar de todo jeito.
Só que Deus sempre deu uma estratégia, Deus sempre deu um livramento, Deus sempre colocou Davi agora numa outra cidade, Keila, e agora eles estavam ali em Keila, porque certamente Davi disse: eles destruiu aquela cidade por minha causa, as famílias, os sacerdotes, e vai destruir essa também. Então ele começou a orar, falou: Senhor, dessa vez eu vou perder a cidade, vou morrer tudo, aleluia, por causa de mim, por causa da perseguição, a fúria desses reis sobre minha vida. E aí Deus disse não. E aí então a oração de Davi, a comunhão com Deus aumentava, porque Davi tinha que depender de Deus agora, tinha que depender exclusivamente de Deus, aleluia. Não tinha mais saída para ele. Um homem não poderia fazer nada. Eis que ele tinha alguns já no exército, algumas pessoas que estavam com ele, mas ainda não era o suficiente para vencer esses reis. Então ele podia dominar uma cidade com poucos soldados, e ia ali fazer, resgatar a família, resgatar algumas pessoas que estavam prisioneiros, alguns que estavam lá sendo oprimidos do diabo, oprimidos pelos tiranos, porque Davi fazia isso no seu reinado. Ele vencia cidades, tomava seus tesouros, libertava os que estavam cativos e fortalecia seu exército. Porque todo reinado, quando o rei vence exército, ele vem com a bandeira do outro e vem com os prisioneiros de lá, que passa do lado dele, e com os tesouros, as riquezas, ele trazia tudo para o seu reino. Agora você entendeu aqui o que Deus está falando? Deus está falando, aleluia, que nós, aleluia, temos um Deus, aleluia, que a perseguição está grande, a luta está grande, os problemas estão grandes. Ai, para que eu fui fazer amizade com esse pastor? Ai, porque você diaconisa na igreja? Ai, porque todo dia eu vou num culto orar? Ai, porque todo dia eu vou lá ficar na porta da igreja? Ai, recolher as ofertas dos irmãos? Ai, não vou fazer mais isso não. Ai, é muita luta. Ai, é muita perseguição. Mas não é, irmão. Porque o inimigo, ele vai perseguir quem? Vai perseguir a igreja, e quem quer servir a igreja, e quem está do lado da igreja, de quem está do lado do reino de Deus, aleluia. Está que nem nos dias de hoje. O que está acontecendo? Existe o lado do bom, que fala que é bom, mas não é bom, nós sabemos que não é, e o lado de outro que é o comunista. Aí vira aquela revolução, um é comunista, outro é progressista, outro é não sei o quê, aí está uma guerra, uma batalha tremenda. Agora o outro vai fazer o quê? Vai perseguir o outro, e o outro vai tentar parar com o outro, vai tentar acabar com o outro na outra eleição. Ele não pode ser vereador, o outro não pode ser candidato. E tudo isso você vê que tem uma luta espiritual. E nós percebemos que há a verdade e há a verdade absoluta. E tudo que não provém da verdade é mentira, tudo que não provém de Deus não é verdade, é mentira. E certamente, aleluia, vai perseguir aquele que é verdade. Porque a verdade, a luz, a justiça de Deus incomoda. Agora, vamos nós encerrar. Presta bem atenção. Como o inimigo tem os traidores dentro das igrejas, e tem aqueles, aleluia, que é usado o inimigo para quê? Para vir, aleluia, entrar na igreja e pegar de bandeja e entregar ao pastor. Entregar, aleluia, e destruir a igreja. E por isso Davi orou e perguntou: quem isso vai dar vitória? Versículo 12. Perguntou Davi: entregarei os homens de Keila, a mim e os meus servos, na mão de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então dispôs Davi com os seus homens, e uns 600 saíram a Keila, e foram sem rumo certo, e sendo anunciado a Saul que Davi fugira a Keila, e cessou, e perseguiu, e permaneceu Davi no deserto, aos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto, aleluia, e desvive, e Saul buscava todos os dias, porém Deus não entregou nas suas mãos. Porque Deus podia falar: Davi, você orou a mim, o inimigo está vindo, Saul está do outro lado, o rei que também está do outro lado, já mataram muita gente, já destruíram família, então Davi, eu entrego hoje, você vence. Mas Deus falou: você não vou entregar, você vai só fugir. Agora imagine Deus mandar o servo fugir na hora. É um negócio interessante, né, irmão? Aí Davi fugiu. E quando Davi fugiu, Deus começou a levantar os aliados, o filho de Saul, que era Jonas. Depois começou a aparecer aqueles que eram o contrário, porque tem aqueles que falam: deixa disso, mas tem aqueles que falam: vamos meter o pau. Então era isso que começou a acontecer. Havia o que apoiava o justo, e havia aquele que era infiltrado no meio para sondar o que Davi fazia, para entregar ele na mão do inimigo.
Sabe aquelas pessoas que vai dentro da igreja, quando ele descobre algum erro, alguma falha e tal, aí vai entregar lá fora, vai contar pro outro, tem isso lá, teve uma discussão lá. Uma vez tem um rapaz aqui, que ele estava com 38, era um pastor, irmão, disse que ia buscar o 38, né? Porque ele estava numa igreja e o pastor humilhou ele, falou uma palavra dura, ele não gostou, então ele passou aqui, e disse que ia na casa dele, pegar o 38 e voltar lá e dar um tiro no pastor. Você lembra, Maria? E ele veio aqui, e a gente orou, e ele acalmou, ficou tranquilão e tal. Depois de uns dias passou aqui e falou, graças a Deus aquela oração dos irmãos e tal, porque eu ia voltar lá, fui muito humilhado na igreja. Não é que ele foi na igreja, Deus estava tratando ele, Deus estava pondo perseguição dentro da própria igreja e permitindo as coisas para ver se ele estava pronto. Porque se você não está pronto, uma perseguição que o pastor fala, uma prova que vem da igreja, uma palavra mais dura, como que você vai vencer, aleluia, no meio da batalha? Não vai. Você vai se acovardar e desistir e vai esconder embaixo da cama. E certamente Deus não quer covarde, Deus não quer desatento, Deus quer pessoa determinada, sabendo que vai paulada para o lombo, mas sempre vai haver uma saída, vai haver uma solução, porque Deus, aleluia, ainda não completou o seu projeto. E enquanto nós estiver na terra, haverá. Saiu uma, vem outra. Eu terminei esse mês. Agora parece que já apareceu outra. E certamente tem aqueles que vêm para destruir, vêm perseguir, mas Deus sempre levanta um, aleluia, para estender a mão, para dar consolo, para ajudar e socorrer. E por isso, então, terminando, agora tem que ir para o término, você vê agora o versículo 15. Vendo, pois, Davi que Saul saíra tirar minha vida, deteve-se no deserto de Zif. E Oresa então se levantou Jonas, filho de Saul, foi para Davi, Oresa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Amém? Aí falou uma palavra de Davi, você está agora nesse lugar seguro, agora você veio aqui, eu venho te dar notícia, Davi, você vai vencer, você é um escolhido de Deus, você foi escolhido por Deus, eu sei disso, sou filho de Saul, mas estou sabendo, Davi, que Deus te escolheu para ser rei agora em Israel, por isso eu estou aqui para te avisar. Davi, você é vencedor, é mais do que vencedor em Deus. Davi, fica aí na caverna, fica tranquilo aí, aleluia, porque você, aleluia, vai vencer essa peleja. Porque muitas vezes o pastor só não vai dar, a igreja vai fechar, não sei o que, é problema financeiro, é tanta luta. Aí o pastor fala, não escuta uma palavra de fé, né? Porque o pastor também tem que escutar um obreiro profetizar, dizer, Deus vai te abençoar. Porque tem gente do diabo que levanta e diz, Deus vai matar o pastor da igreja, porque falou isso para o rebanho. Ele não fala para o rebanho porque ele quer acusar, porque quer destruir o rebanho. Ele fala para orientar, para que aquela pessoa seja construída em Deus, seja desfeita na realidade, mas aquela pessoa não quer aquela realidade. Ele quer, aleluia, achar coisa fácil, coisa bem assim. Por isso que Deus tem falado do horário, tem falado das coisas, que nós temos que lutar em todo o tempo, em toda hora, seja de madrugada. Nós temos que viver para Deus todo o tempo, toda hora, em oração e poder, porque nós estamos no meio de uma batalha e a perseguição é grande. Você viu que Davi teve hora que não sabia o que fazia. Eu estava falando com minha esposa, tem hora que é tanta coisa aqui, coisinha lá, que a gente não sabe o que faz. Eu comecei a ter uma coisa tremenda, de repente arrumei ali atrás com meus cachorrinhos. Você acredita? Os 3 cachorros começaram a morrer, ficar doente, um aqui, o outro ali e tal. E gastei dinheiro com remédio. Falei, Senhor, agora que eu ajeitei tudo, né, a casa, para os cachorros ficarem tranquilos, para não ter tanto trabalho com eles, de repente começou a vir uma doença e matou todos, tá vendo? Não parece um negócio incrível? E aí comecei a gastar alguns dinheiro, que eu ia fazer algumas reformas na igreja, algumas coisas, com os cachorros da igreja. Então tudo parece coincidência, mas não é, não. Sempre a gente vê que vem dificuldade, vem luta, mas sempre tem aquele que fortalece a nossa fé, não é? Sempre tem aquele que fala, pastor, vamos lutar, vamos orar. Nós sabemos que o diabo não gosta do ungido de Deus, não gosta que a igreja avança, não gosta de quem fala a verdade. Satanás quer parar de todo jeito da igreja, já matou muitos, assassinou, já destruiu família, casa, mas aquele que é de Deus, o Senhor tem uma promessa que ele não toca. Só se Deus permitir. Então, continuando e terminando. Versículo 19. Então subiram os ifeus. Ó os malignos aparecendo. Então subiram os ifeus. E Saul e Gibeá dizendo, não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Oresa, no outeiro de Aquila, no que está no sul de Gesimon. Aleluia! A
Agora, pois, ó rei, desce conforme e te impõe o coração, toca no nós entregamos nas mãos do rei. E disse Saul: bendito seja a voz do Senhor, porque vos compadecesse de mim. Você viu ainda fazendo maldade, querendo matar o outro? Os zifeus veio e disse: olha, o cagueta, amém? Eles vieram com GPS na mão e dizendo: o endereço é esse. Eles estão lá em rua assim, monte tal, caverna tal. Amém? Se tivesse número, ia dizer o número 11. Um dia, irmão, eu estava aqui. Minha esposa estava dormindo e ela chega cansada do trabalho e dorme. É uma beleza. Você pode até cantar a noite inteira, que ela não levanta, né? Aí chegou a polícia, encostou um monte de camburão aí na frente, irmão. E aí ele acendeu algumas luzinhas, viu aquele monte de carro de polícia, tinha uns 8 ou 9, e encheu tudo piscando. E pá no portão. E eu estava com as luzes um pouco apagadas aqui para economizar energia. Quando eu saí lá fora, o policial falou: nós viemos aqui. Aonde estão Jeremias? Aonde estão Jeremias? Porque tem uma ligação, Rua Maria Roberto Dias, número 11, é aqui. Eu falei: é aqui. Ele falou: e onde está o Jeremias? Quem tem mais lá dentro? Eu disse: minha esposa está lá dentro. E aí, o Jeremias que vai te matar é você? Ele falou: não tem nada de Jeremias aqui. Mas disseram, ligaram, mandaram esse endereço, e nós viemos aqui e quero prender o Jeremias. E eles procuraram em volta para ver se não tinha o Jeremias fugindo, aquele monte de coisa, se tinha gente discutindo. Eu falei: não, tá minha esposa lá dormindo, vocês querem ver? Mas ele não foi, entrando um monte de soldados, já tinha 6 aqui dentro. Aí eu acendi a luz e falei: que é a igreja? Eu falei: é a igreja. Aí ele falou: olha, vocês, não é você Jeremias? Eu falei: não. Aí eu entendi, Deus tinha um plano, os 3 soldados eram desviados. E aí eu comecei a falar para eles: não, aqui é igreja, eu já fui errado, eu já fui tal, né? Podia até ser um dia, já tentei dar um tiro na cabeça, mas Jesus entrou na minha vida, e agora é uma igreja aqui, eu já mexi com droga, já fui traficante, já foi tudo isso, doutor delegado. Foi para os policiais. E os policiais, caramba, na mão, aquelas roupas pretas com os boné. Aí daqui a pouco ele disse: então faz uma oração para nós, que nós estamos afastados da igreja e queremos voltar para Jesus. E aquele monte de soldado que sabe, chegasse aqui, acho que dava um troço nela. E eu aqui na outro soldado, eles de joelho, com a mão no revólver. Se tivesse uma filmadora ia ser coisa tremenda. Com a mão no revólver, de joelho, e eu orando: Senhor, eles estão voltando para ti essa noite. Ah, Deus, o Senhor tinha um plano hoje. Mandaram esse endereço para prender o Jeremias. O Jeremias queria se matar a mulher, não sei que denúncia é essa, mas é eles que o Senhor quer salvar. Faz uma obra neles, ó Deus. Bendito seja o teu nome, escreve o nome do livro da vida. E orei, amém? E aí depois o soldado não queria ir embora, irmão. O soldado toda hora ficou ali fora, e para aqui, para ali, ficou mais de 1 hora conversando. Não tem o Jeremias aqui? Eu falei: não tem. Então eles deram o endereço errado. Então Deus trouxe eles para quê? Para eles aceitarem Jesus como Salvador. Então o homem de Deus, ele está no meio de milagres, de maravilha, de perseguição, de tantas coisas, que tem hora ele finge de louco, tem hora que parece que tem que dar de bobo, ele tem que dar um sem braço, ele tem que sair da perseguição, e muitas vezes ele quer que Deus já livra na hora, mas Deus não livra, fala: espera mais um pouquinho, se esconde mais um pouco, aleluia. Aí Deus levanta alguém para dar um refrigério para ele, que ele está na moita, escondido na toca. Então vem alguém dizer: não precisa ficar tão preocupado aí na toca não, tal, fica tranquilo e tal, Deus é contigo, Deus é aquilo, e tranquiliza. O homem de Deus tem aquela palavra, mas enquanto isso o diabo está usando o outro. Não é verdade? Aí os efeus agora era aquele que tinha o GPS do endereço de Davi. Aí você fala: pô, o diabo está sabendo o meu endereço, tá? Ah, eu vou fugir de Campinas. Ah, eu vou lá para Recife. Ah, eu vou para o norte, eu vou para as montanhas. Esse tempo atrás aí tinha um delegado que falou: aposentei. Comprou uma motona, daquelas grandonas, e Holly Davidson, da mais bonitona que tem, foi para uma fazenda, para um sítio. Entrou na casa, ficou lá. Quando foi à noite, apareceu 3 assaltantes. No primeiro dia da semana da aposentadoria do delegado, que não ia mais prender ladrão, agora ia pescar, aleluia, está nervoso, vai pescar. Chegou 4 ladrões na moto dele, ele queria reagir, mataram ele. Então não adianta fugir quando tem um speed morte atrás, quando tem um demônio, não adianta correr, amém, irmão? Agora, certamente, o demônio sabe o nosso endereço, sabe porque o inimigo sempre tem uma infiltração, um 007, amém, do inferno, que quer, aleluia, das coordenadas. Como é que está a igreja?
A igreja lá está passando uma luta. O pastor lá está descabelado, o cabelo dele está que nem do bolso, só braço de lado. A esposa do pastor, então, quando vai louvar, fica tossindo. Muitas vezes esquece até o louvor na hora, dá um branco na mente dela. Isso aí é espiritual. O obreiro dorme no banco, que ela é ronca. Você escuta. Lá em cima tinha uma mulher chamada Tatinha. Ela não era, irmão? Ela sentava no primeiro banco, eu vou encerrar. Sentava no primeiro banco da igreja, irmão. E nós pregando o asilo do pastor Paulo, se escutava. Bem alto, irmão. E nós orando a Deus e tal, aleluia. E a Tatinha. Era, não era, irmão? E o pastor falava, acorda a irmã aí, acorda a irmã, dá um copo d'água. E a Tatinha todo culto sentava e era quase todo culto, irmão. Difícil você não ver a Tatinha sentada no primeiro banco da igreja, roncando e fazendo aquele ronco, aleluia. Então é isso, irmão. Então o que o infiltrador fez? Agora falou onde Davi estava. E agora eles vieram contra Davi, e eles vieram, mas Davi era ligeiro. Porque todo servo de Deus tem habilidades de Deus, tem discernimento de Deus, aleluia. Tem uma sensibilidade de Deus que o diabo não consegue pegar ainda naquela hora, aleluia. O diabo vem louco, babando, furioso, mas a hora que ele chega, cadê ele? Aleluia. Porque Deus te esconde. Deus, aleluia, tira você, aleluia, das garras, da ação que o diabo queria. Um dia eu vinha vindo ali, eu tenho tanto testemunho, eu estava tão cansado, eu bobeei na rua, desceu um carro de lá, irmão. Ele ia me arrebentar a minha perna, um anjo de Deus levanta. Sabe quando você está cansado? Você não tem aquela habilidade naquela hora. Que nem um corredor, quando corre muito, eu tinha andado muito, evangelizado, não tinha força para tirar a perna do acidente. O carro ia arrancar minha perna, ou me explodir. Sabe o que aconteceu? Na mesma hora o anjo me tomou e tirou, e o carro... A outra vez eu vinha descendo dali do evangelismo, veio uma variante, um carro antigo, sabe aquelas variantes que tinha antigamente? Que eu nunca mais vi. Ela veio com tudo, eu acabei de passar na frente do poste, escutei assim atrás do poste. Pá! Rebentou tudo o vidro, a luz estava ali dentro, esquisito, com umas 2, 3 pessoas. O que era? Deus livrando. E o diabo furioso, amém? E falou, agora eu quero esse servo de Deus. Então vale a pena servir a Deus, porque Deus tem livramento para você, Deus tem livramento para mim, aleluia? Diga glória a Deus. Foi isso que aconteceu, versículo 21. E disse Saul, bendito seja a voz do Senhor, porque vos compadecesse de mim. E ia de informar-vos ainda, melhor saber notar em lugar frequenta, quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Você viu? Então o inimigo sabia que ele estava lidando com um homem de Deus que era preparado, aleluia, era ungido, tinha livramento de Deus e não era fácil de pegar. Você vê que Davi falou, o Senhor me dará a ligeireza da corça. Ele era ligeiro. Algumas bíblias falam ligeiro, né? Ou algumas bíblias falam estutice, quer dizer esperto, né? Ele era um servo de Deus liso, aleluia, que nem aqueles atacantes, né? Que ninguém consegue bater. Hoje o Bezerra está assim, ó, o atacante, a pessoa está a 3 metros, ele cai. Fui assistir um jogo outro dia, falar, não dá, Senhor, já 45 minutos, só cai, o juiz, 5 minutos, vai lá fora, vai ver o VAR. Não tem jogo aí, ó. Então tem hora que tem gente lisa, tem aqueles que cavam pênalti, a pessoa nem toca nele, que nem Maradona fez um gol de mão, viu? É liso, dá chapeuzinho, é liso. Tem uns que é na guerra, ele é liso no chão, ele é liso na arma, ele é habilidoso para aquilo que ele faz, aleluia. Então eles não conseguiam pegar Davi, e eles vieram um foco, tão sabendo que Davi era liso, mas não era Davi que era liso, era Deus que dava o livramento, era Deus que dava capacidade, era Deus que enchia Davi, era Deus que livrava, era Deus que tinha um plano com ele, aleluia. E por isso, então, versículo 23, pelo que atentai, bem informais, vos acerca de todos os esconderijos, que eles se ocupam. Então voltai ter comigo e seguras a informação, irei convosco, e se ele estiver na terra, buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles, e se foram a Zife diante de Saul. E Davi, porém, os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície do sul de Jezimon. Aleluia! Então Davi subiu daquele lugar, nesse 29, já para adiantar, e ficou nos lugares seguros em Adol-Gedim.
E certamente agora eles não pegaram Davi. Davi tinha muitos esconderijos. Davi conheceu o território. Davi estava sendo treinado, aleluia, com habilidades de um soldado, de um líder, além de Deus. E certamente agora Deus fez o que? Esperou o momento certo. O inimigo apareceu para pegar Davi. E o que aconteceu com o inimigo? O inimigo teve dor de barriga, Saul. E Saul, com dor de barriga, disse: vou aliviar o ventre. E a hora que ele saiu, entrou na caverna, ele sentou para fazer uma necessidade. E Davi estava na caverna e pegou ele, cortou a alça dele e de longe deixou pendurado, aleluia. Porque Davi falou: olha, eu não matarei o ungido de Deus. E certamente Deus entregou Saul na mão de Davi. Isso quer dizer que toda perseguição, todo mal que vem, tudo que vem contra nós, Deus no final da história entrega na nossa mão, irmão. E às vezes você tem oportunidade de acabar com o safado, com o perseguidor, com o demônio que veio, mandar fogo nele, mas você não faz, irmão. Porque aquela pessoa foi de Deus, foi da igreja, é ungido. Não cabe você matar ele. Ele mesmo vai morrer por si mesmo, porque Jó diz que a árvore que não é boa, o fruto que não é bom, morre por si mesmo. Não pode tirar o que é santo do que é impuro. Então por isso, no versículo 20, capítulo 24, 4, tem que terminar. Então os homens de Davi lhe disse: hoje é o dia, o qual o Senhor disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, fareis de que bem te parecer. Levantou Davi furtivamente e cortou a orla do manto de Saul. 24, versículo 4. Então quer dizer que chega o dia da vitória minha e chega o dia da sua vitória, mesmo. Ah, mas ele perseguiu, vai ter a vida toda. É ou não é? E um dia vem chorando aos seus pés, porque a Bíblia diz que o ímpio cairá no pé do justo. Agora, para que tanta? O inimigo que roubou as suas coisas, eu te entrego nas tuas mãos. Eu já falei: agora eu pego esse inimigo, vou dar um rolo nele, depois dou um cotó na nuca dele. Foi o que eu pensei, irmão. E eu falei: nossa, vou pegar o inimigo que roubou minha casa, levou meu DVD, levou as coisas que eu pregava, minhas bíblias, e vou meter um pau nele. Já pensei em sair da igreja e dar um rolo, um cotó nas costas. Aí de repente Deus falou: não! E ainda apareceu dois irmãozão dizendo: vamos arrebentar. Ele que roubou, vamos dar um pau dele, vamos chamar o delegado, vamos bater e mandar para o delegado. Eu falei: não, o Espírito Santo falou que eu tenho que orar por ele e mandar Satanás sair dele, irmão. Porque Deus tinha usado a irmã e disse: eu vou entregar o inimigo hoje na sua mão. E quando Deus falar conosco que vai entregar, pode acreditar que você vai ver. Porque Ele vai te avisar, Ele vai me avisar que o inimigo está sendo entregue nas nossas mãos. Então tem um período de perseguição, tem um período de experiência, tem os momentos de sofrimento, tem os momentos de socorro, de provisão, tem os perseguidores que estudam como vai nos derrotar, tem os perseguidores que faz trama maligna, tem os perseguidores que trama de todo jeito, às vezes até sabe a hora que nós comemos, a hora que nós bebemos, e tem hora que tenta até vir para ver se pega nós de pecado, e isso é coisa de demônio. Sabe aquele demônio que anda com o pezinho, bem quietinho, e chega para ver se pega você fazendo alguma coisa? Na tua casa ele não bate palma, já conhece, já vai entrando e tal. Porque o inimigo geralmente conhece tudo, onde você mora, a estratégia sua, onde você deixa o carro. Amém? Tem gente que o carro dele some, ninguém sabe como, mas o outro já trancou o portão, já deu a micha da chave, já fez tudo, e ele entra na casa, sai, e quem foi que entrou? Foi o inimigo, porque o inimigo te estudou, o inimigo tramou contra você, mas contra o servo do Senhor não adianta. Por mais que ele tenta contra você, quantas aflições vem, mas Senhor livra de todas. Bendito seja o Senhor. Vai glorificando a Deus e agradecendo nesta noite. Diga: Senhor, a perseguição vem porque eu estou na igreja, a perseguição vem porque eu estou do lado do pastor, porque eu sou um dizimista fiel, e muitas vezes ele quer tentar tocar no meu dinheiro para não dar o dízimo na igreja, quer fazer eu para não dar mais oferta, para que não tenha dinheiro na igreja, porque o dinheiro traz para pagar a luz, a conta, mas todavia Deus levanta, porque Ele é Deus bendito, Ele é Deus santo, Ele é Deus glorioso, Ele é Deus forte, Ele é Deus grande, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz, Ele é Senhor de guerra, Ele é o Senhor nosso Deus, aleluia, e Ele está conosco, Emanuel. É Ele quem escolhe, é Ele quem unge, é Ele quem promete, é Ele quem vai, é Ele quem faz a estratégia, é Ele quem treina, é Ele quem prepara,
para que no fim da história você reconheça que Ele é Deus, aleluia, que Ele é Senhor, que Ele é bendito para todos sempre. Deus, obrigado pelas vidas que estão aqui agora, e cada um deles estão sofrendo por causa da perseguição da igreja, por causa do teu servo, ó Pai, porque serve o Senhor nesta casa, ó Deus, eles serão guardados e protegidos, nada vai tocar neles, nada vai tocar na vida deles, ó Pai. Olha, porque diante do Senhor entra agora, eles são pessoas, ó Deus, que um dia o Senhor achou, um dia o Senhor levantou, ó Pai, para estar nessa igreja, para estar junto, ó Deus, na hora da batalha, na hora da luta. Ó Espírito Santo, aleluia, eu os abençoo cada um agora. Desapareça toda obra maligna, destrói toda a força do inferno, todo poder maligno das trevas, todo poder, ó Pai, de ódio. Ó Espírito de Deus, nessa noite, põe um anjo acampado agora, e cada um deles tem uma experiência. Põe um anjo dentro do carro do irmão quando for trabalhar, quando ele sai às vezes com medo, ele tem medo muita hora, alguns lugares já não entra, ó Pai. Receba o voto da irmã que fez ao Senhor, ó Pai, no seu pagamento, na hora que ela tiver um recurso, ó Pai. Abençoe minha esposa, Senhor, traz ela ousadia, coragem, dá ela, ó Pai, cobertura no seu trabalho, e põe por terra toda perseguição agora, e faz a igreja vitoriosa em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Vamos encerrar. Se você tiver sua oferta.